Então, você está numa situação de polaridade, de coincidência dos opostos. Então, você está, como você olha esse mundo hoje, como coincidência dos opostos. Então, essa dimensão, que ao mesmo tempo que você tem uma estética que vai falar de espetáculo, vai falar de uma estética de ruptura e transformação, de desterritorialização, como é chamado por alguns autores, você vai ter aqueles sujeitos, tá, que vão ser produtores de relações, que fazem trabalhos de costuras micros. Esse exercício da dualidade que é, talvez, a primeira provocação que eu trago para pensar nisso aí. Eu só estou interrompendo assim para ter um fôlego. Podemos continuar? Eu tenho uma pergunta só por questões de tempo, porque tempo para mim é o maior desafio, posso acabar a qualquer hora. Porque eu tenho a questão seguinte para compartilhar com vocês. Dentro do trabalho que eu organizei, tem uma parte que eu chamei de barricadas históricas entre pureza estética e a função social. Essas barricadas históricas, quer dizer, existe um percurso histórico dessa fronteira, tá? Seria mais uma apresentação histórica desse percurso, onde artistas estão voltados para um agenciamento sociopolítico e outros artistas ou outros pensadores e críticos que têm uma descrença em relação a isso. 15 minutos. Ok. Com 15 minutos, então, essa parte histórica popular. Já respondeu. Tá? Então, eu vou seguir para o que eu chamei o sentido do público. Pedagogia do campo ampliado. O sentido do campo ampliado, pedagogia do campo ampliado, Paulo Helgueira trouxe para a Bienal Mercosul, e isso aqui foi um desdobramento dessa apresentação. Dois outros fios para essa genealogia são trazidos do campo da museologia e de crítica da arte. O que passou a ser chamado como nova museologia, eu estou chamando a atenção por causa que essa nova museologia já não é mais nova, tá? De 1972 para cá. Hoje ela é chamada de museologia social, e principalmente essa museologia social dos pontos de memória, das casas de memória, elas envolvem uma gestão de coletivo que ela se aproxima e não se comunica, se aproxima e não se comunica com as práticas mais avançadas da arte contemporânea. Aqueles que estão mais estudiosos da arte contemporânea vão identificar os agenciamentos que a Europa está usando, que estão estudando Paulo Freire, naquilo que surgiu no Chile e que hoje temos referências no Brasil. Não são necessariamente práticas artísticas, mas são práticas políticas, culturais, voltadas à construção de patrimônio, uma noção de patrimônio através de relações. Então não é mais a relação de turismo cultural, mas uma gestão de saberes. O que passou a ser chamado como nova museologia faz parte de um percurso de ativismos, deflagradores de diferentes práticas sociais participativas, com bases comunitárias, com base no que eu estou chamando de múltiplas vozes. Essas mobilizações da sociedade civil são voltadas ao reconhecimento e defesa de patrimônios intangíveis ou imateriais, as festas, trocas de saberes e fazeres, que vão fundar um movimento de projeção internacional dos ecomuseus, museus ao ar livre, antimuseus ou ainda centros comunitários. Pode-se ressaltar o espírito dos anos 60 da contracultura, da arte contemporânea, quando surge a arte contemporânea, da quebra das narrativas hegemônicas. Quem fala em quebra de narrativas hegemônicas é Paulo Freire, ou da pedagogia bancária, né? Mas também do deslocamento radical dos conceitos de patrimônio material para o imaterial, baseado também na gestão participativa dos saberes. E aí tem essa referência à Carta de Santiago do Chile. Elas, para mim, essa provocação, esse pensamento, que eu diria um pensamento de uma utopia de base, tá? Esse pensamento, ele ainda não foi consumado, ele não foi realizado, ele ainda, para mim, é um pensamento forma de futuro. É esse pensamento forma dos anos 60
1870 da contracultura, ele habita as mudanças radicais das práticas, que vão chamar de práticas da arte contemporânea. Então lá, mas eles não se comunicam, são tribos diferentes. Na mesma época, essas satisfações, cujos caminhos da cultura dominante eclodiam internacionalmente nas diferentes formas de resistência e mobilização da anti-arte, que é um termo usado internacionalmente. A anti-arte chega ao Brasil, chega no discurso da própria Lígia Clark ou do Hélio Sica, chega no discurso, mas ele é totalmente alinhado com a nossa cultura da adversidade que vivemos, da nossa cultura não instituída. Então, quando um parangolé é percebido por Hélio Sica, ele é percebido fora das instituições. Olha, mas isso tem 50 anos. O que dizer? Como instituir? Como trazer para o instituinte das nossas práticas esse pensar que celebra a vida, que celebra o acaso, que encarna no caminhar pela vida, pela cidade, pelo quarto, as suas relações de memória, de patrimônio ou relações de produção artística. Então, é dessa semente é que a gente pode pensar uma possibilidade de convergência ético-estética entre arte contemporânea e educação, por ser feita. E que nesse ser feita é que se possa afetar, aí um afetar é incomodar e transformar as gestões das instituições. É esse momento que eu estou querendo enfatizar. Mas eu também trouxe um outro autor, que é a autora Rosalind Krauss, que é lida pelo seu dizer o lugar da escultura no campo ampliado. E a gente vai ver, dentro do que ela diz de escultura no campo ampliado, a gente vai ver a relação ainda não feita, a relação entre esse legado da Carta de Santiago do Chile. Então, o que eu estou chamando a atenção? Primeiro eu citei o Cadame, jogos, festas e símbolo. Cito a Carta de Santiago do Chile de 72, que é reverter o lugar de memória, de patrimônio da humanidade, não só dos tempos, mas também das relações de saberes. Está claro isso? Então, dentro da prática da anti-arte, da contracultura, surgem os movimentos de engajamento também do lugar específico, que é de geografia. Então, essa citação que eu vou ler da Rosalind Krauss, ela pode ser refletida como o que a gente vive de possibilidade de atuar em todos os trâmites da cultura popular, do folclore, das práticas artesanais, para um pensar poético naquilo que é nossas raízes, digamos, antropofágicas. E aí, lendo Rosalind Krauss. Mas pensar o complexo é admitir no campo da arte dois termos anteriormente a eles vetados: paisagem e arquitetura. Termos estes que poderiam servir para definir o escultórico, como começaram a fazer no modernismo, somente na sua posição negativa, o escultórico e a arquitetura, o escultórico e a paisagem. Por motivos ideológicos, o complexo permaneceu excluído daquilo que poderia ser denominado a clausura da arte pós-renascentista. E essa clausura, então, a gente está falando de 1600 em diante, a clausura dos museus, a clausura dos lugares de objetos. E esse saber iluminista dos objetos criou um distúrbio, um desequilíbrio de culto aos objetos para um valor universal. Nós podemos ainda dizer que ainda não revertemos esse parâmetro. E que o próprio América Latina, que não tem tantos castelos e tesouros, que já foram removidos, tem os saberes das práticas sociais para serem celebrados. E como pensar essas práticas sociais como esculturas sociais, como esculturas de relações. Então, esse é um dilema, essa é uma zona limite para a gente celebrar o
cotidiano, celebrar as relações humanas como uma potência pedagógica e como uma potência estética transformadora.